Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma vez lendo a Bíblia. Aqui, ó. A Bíblia apologética. Eu leio. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto que eu vou apresentar a vocês. 2 Timóteo 2, no capítulo 16. Isso é a Bíblia que vai falar. Eu vou ler aqui, ó. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 2, 16 ao 18. Mas evita os falatórios profanos, os falatórios vãos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deste roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. A Bíblia vai apresentar aqui dois personagens chamados Himeneu e Fileto. Segundo a Bíblia, eles se desviaram da fé. Por quê? Vamos prosseguir com a leitura. Os quais se desviaram da verdade, dizendo o quê? Que a ressurreição já era feita ou já começou, e perverteram a fé de alguns. E o texto prossegue. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então tá vendo aí, pessoal? Himeneu e Fileto foi dois personagens bíblicos, duas pessoas, que lá naquele tempo dos apóstolos, eles diziam que a ressurreição já havia começado, quando na verdade não havia acontecido ressurreição nenhuma. E os apóstolos os taxaram de apóstata, porque eles diziam que a ressurreição já havia começado e a ressurreição não começou. Então o que acontece? A torre de vigia, ela construiu uma mansão em Bet-Salim, chamada, em Bet-Salim, chamada Bet-Salim, em São Diego, Califórnia. Essa mansão era uma mansão luxuosa. Ela foi construída, para você que é testemunho de Jeová e não pesquisa sua religião, passa a pesquisar. Depois que você lê esse texto aqui de 2 Timóteo 2, 16 e 17, e vê o porquê Himeneu e Fileto foram chamados pelos apóstolos de apóstata, porque eles diziam que a ressurreição já havia começado, quando na verdade não havia. E o que fez a torre de vigia? Eles construíram uma mansão chamada Bet-Salim, em São Diego, Califórnia. E sabe para quê? Para abrigar Abraão, Isaac e Jacó, que segundo eles seriam ressuscitados. Mas na verdade quem morou na mansão foi Rutherford até a sua morte, porque não houve ressurreição dos mortos. Abraão, Isaac e Jacó não ressuscitaram, e o que eles fizeram? Venderam a mansão, quer dizer, venderam a mansão, para encobrir aquele erro deles. Então, assim como Himeneu e Fileto, no livro de 2 Timóteo 2, 16 ao 18, eles falaram que a ressurreição havia começado, quando na verdade não havia, e foram taxados de apóstata. A torre de vigia fez a mesma coisa. Então eu pergunto a você, testemunha de Jeová, que está seguindo esse grupo de homens: quem é os verdadeiros apóstatas? Quem foi que disse que Abraão, Isaac e Jacó seria ressuscitado e ia morar na mansão em São Diego, Califórnia,
chamada Bet Salim. Joga aí no Google, Bet Salim, leia sobre ela. Então quem é o apóstata? São aqueles que saíram? Ou são esse grupo de homens que governa todos vocês que são testemunhas de Jeová e que mentem, que nenhuma de suas profecias se cumpriram? E a Bíblia mostra em Deuteronômio 18, 19 e 20 que quando um profeta falar em nome de Jeová e a palavra dele não se cumprir nem suceder, esta foi a palavra que Jeová não falou. Com soberba falou o tal profeta, não vades após ele. Deuteronômio 18, 19 e 20. Isso é a Bíblia que está falando. E Jeremias 14, 14 mostra claramente que Jeová não envia profeta falso para falar falsidade em seu nome. Eles falaram porque quiseram. Então, pessoal, está na hora de vocês acordar e examinar a sua religião. Será que seus ensinamentos vêm de Jeová? Vêm da Bíblia? Vêm de Jesus? E outra coisa, testemunha de Jeová, para vocês, leiam mais a palavra de Deus. Siga Jesus e não a uma organização religiosa, não a homens, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se livra desse evangelho anátema, a qual Paulo fala em Gálatas 1, 8 e 9. Um evangelho falsificado, mentiroso e covarde, que separa a família, separa amigos. Não se deixe enganar por falsas doutrinas. Siga Jesus e não a homens. Os apóstatas são eles mesmos, não aqueles que saíram. Aqueles que saíram são vítimas desta religião covarde e egoísta, desse evangelho mentiroso, covarde e cruel, que terá um fim igual Babilônia Grande. A Babilônia do livro de Apocalipse. Caiu Babilônia a Grande, e ela se tornou moradia de demônios e guarida de toda a isolação impura e odiada. Essa grande Babilônia será lançada no fogo, será lançada no abismo, e com ela todos os falsos profetas. Nenhuma de suas profecias se cumpriram. Pessoal, está na hora de vocês pesquisar mais a palavra de Deus, a Bíblia. Está na hora de vocês seguir não a uma organização religiosa, não a homens, mas a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por eles. Ninguém, nenhuma religião na face dessa terra pode dar a vida eterna a ninguém. A vida eterna é um presente de Deus a cada pessoa que tem fé no seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna, ela não depende de uma religião. Você não depende de uma religião para ganhar a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
A Bíblia, ela fala o seguinte, em Efésios 2, 8, 9. Por esta graça foste salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que não se vanglorie. E Atos 4,12. Não foi dado nenhum outro nome debaixo dos céus, pelo qual tenhamos de ser salvo. Então a vida eterna, ela depende da graça de Deus por nós, da sua misericórdia e da nossa fé em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Qualquer homem, qualquer religião que ensine outro evangelho que não seja este é anátema. Paulo fala disso em Gálatas 1, 8 e 9. Então fuja da mentira, fuja do falsamento chamado conhecimento. Por ostentarem tal conhecimento, alguns se desviaram da fé, e é pior do que alguém sem fé. Cuidado com a mentira dos homens, cuidado com o falso evangelho, que ele mata em todos os sentidos. Siga Jesus e não a homens. Não deixe que esses homens destrua a sua reputação, destrua a sua família por ensinarem doutrinas falsas. Leia a Bíblia. Leia aí o livro de 2 Timóteo 2, 16 e 17 e veja quem é o apóstata. E entra lá no Google, joga aí Beth Salim, leia sobre ela. Você, testemunha de Jeová, está sendo enganado pela sua própria religião. Pois está lá no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna. Porque é sábio que examine a sua religião. E por que agora que você se tornou testemunho de Jeová, tu não pode examinar a sua religião? Se eles mesmos colocaram lá no livro deles, que se você é sábio, você tem que pesquisar a sua religião. Por que agora você não pode? Já se perguntou sobre isso? Porque eles sabem muito bem que quando vocês começarem a pesquisar a fundo, vocês vão encontrar a farsa, a mentira de uma religião mentirosa, de homens que querem fazer de vós negócios com palavras fingidas. Cuidado com o fermento dos fariseus hipócritas, porque dizem, mas não realizam. Siga Jesus, senhores, e não a homens. Leiam mais a palavra de Deus e livra-se do falsamento chamado conhecimento. Por ostentarem tal conhecimento, alguns se desviaram da fé. Lembra-se, religião não salva ninguém. Religião não é caminho de salvação. O único caminho de salvação é Jesus. Atos 4,12. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual tenhamos de ser salvo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Leia aí Atos 4,12 e Efésios 2, 8, 9. Nós somos salvos pela misericórdia, pela fé no nome de Jesus. Esse negócio aí de que religião ela é um caminho de salvação, isso é mentira dos homens. Nenhuma religião, nenhuma seita religiosa pode ser o caminho de salvação. A Bíblia mostra isso. Apenas nesses dois textos, Efésios 2, 8, 9 e Atos 4, 12. Jesus é o caminho. Ele é o único e exclusivo caminho que pode nos dar a vida eterna. Então siga Jesus e não a homens.
Pesquisa Testemunhas de Jeová, pois a tua religião está te enganando. E outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem também, que vocês sabem, só que o ouvido de vocês fica obtuso e não conseguem enxergar que vocês estão sendo enganados. Lê o livro de 1 João, o livro de João, e vê que a Bíblia te ensina a amar o teu próximo, a amar também os vossos inimigos. O próprio Jesus fala isso em Mateus capítulo 5. Leia ele todo. Pois se você diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está em você. Leia lá 1 João. Leia ele todo, leia também João. Leia ele todo, leia também Mateus capítulo 5. Jesus ensinou o amor ao próximo. E esses homens da torre de vigia ensinam vocês a odiar as pessoas, principalmente aqueles que saem, que eles taxam de apóstata. Mas na verdade, o apóstata são eles mesmos. Compara aí 2 Timóteo 2:16 ao 19 e joga aí no Google Beth Salim e leia sobre ela e veja quem é o apóstata, quem é os verdadeiros apóstatas. Vocês, testemunhos de Jeová, que seguem a torre de vigia, vocês seguem os verdadeiros apóstatas. E lembre-se, Jesus, ele está chegando para levar a sua igreja. A Bíblia mostra que quando o Filho do Homem chegasse na sua glória e com ele todos os anjos, ele se assentaria no seu trono glorioso e diante dele seria julgada todas as nações. Então cada um de nós seremos julgados por Deus. Que estejamos livres da mentira, para que nesse grande dia possamos ser acolhidos por Jesus. Porque a salvação de cada um de nós depende da nossa fé em Cristo Jesus, não de uma religião. Leia mais a Bíblia e fuja do evangelho anátema. Fuja de um evangelho covarde. Jesus falou que o mandamento deles é esse, que devemos amar não somente que nos ama, mas também aqueles que nos odeiam. Pois quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Leia aí o livro de Mateus capítulo 5, o livro de 1 João 4:8 em diante. Leia para vocês verem que vocês estão sendo enganados. Vocês são vítima de um sistema religioso covarde, cruel e egoísta. Mas que muito em breve eles serão destruídos junto com a fera. Pois a Bíblia diz, Deus mostra isso no livro de Apocalipse. Deus vai destruir toda essa religião mentirosa e covarde que faz parte de Babilônia Grande. Pois ele mesmo diz que a fera odiará a meretriz e a fará devastada e nua e comerá as suas carnes. Porque Deus colocou nos seus pensamentos um só pensamento, o da fera. Então a fera se voltará contra a meretriz. Leia o livro de Apocalipse e não está muito longe disso acontecer não, senhores. Então, siga Jesus e não a homens. Uma boa tarde a todos e fique com Deus.